fala que Paulo tinha um espinho na carne. Que espinho na carne era este? Seria o quê? Segundo as informações que o próprio Paulo deixou passar, seria um mensageiro do demônio, que bateria nele de dia e de noite. Seria um corpo assombrado, né? Oh, lembrou, não foi? Que maravilha! Ela está atenta hoje, viu? Muito bom. Então, existem algumas possibilidades. Primeiro, seria uma prática sexual que ele não conseguia deixar. Segundo, um demônio que o perseguiria, um demônio familiar. Terceiro, um corpo assombrado, ou seja, um tipo de possessão, algo que faz sofrer muito, né? Lembrei, pastor, lembrou, foi imediato. Que maravilha, obrigado, Cristina. A gente já falou sobre o espinho na carne, né? Então, para mim, o espinho na carne de Paulo era um corpo assombrado, uma possessão de órgão, que ele falava em um inimigo que batia nele de dia e de noite. Mas existem essas três possibilidades, tá? Primeira possibilidade, né, seria uma prática sexual que ele não consegue deixar. Aí você entenda como você quiser, né? Ou seja, algo que ele não conseguia, ele não queria fazer, mas acabava fazendo. Porque lá na frente ele diz: "Ó miserável homem que sou, que aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não quero eu faço." Espinho na carne, né? A outra opção seria um demônio mesmo, né? É uma possessão de órgãos, né? Ou seja, ele teria um espírito hereditário, né? Algo hereditário sobre ele. Então fica essa opção aí para você. Quais são as opções para que você decore? Primeira opção, uma prática sexual que ele não conseguia deixar, que ele diz que esmurrava seu corpo e batia, porque o bem que ele queria fazer não faz, né? Segundo, o texto deixa bem claro que é um tipo de obsessor, um tipo de espírito, e o espírito seria na carne, um tipo de demônio, uma possessão de órgão. Veja aí, possessão de órgão, Joilson de Assis, né? E essa possessão de órgão dá, a pessoa se autoagride, né? Lembrei do caso do homem que se engana, vá sozinho com a sua própria mão. Que a mão batia nele mesmo, né? Você tem o título aí, tem, Cristina, desse vídeo? Dê uma olhadinha no título aí, eu não me lembro o título. Eu acho que é o espinho na carne de Paulo, né? Deixa eu ver aqui, tá? Espinho na carne de Paulo. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Estamos na lua cheia, né? Deixa eu ver aqui o título, para eu dizer o título para você, né? Eu acho que eu não botei título. Eu acho que... Esse espinho na carne de Paulo... Eu não botei título, foi numa live que eu fiz, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu tentar aqui. Então, seria essas partes. Mas teve um estudo nosso que foi mais de hora, né? Mais de hora que eu falei sobre isso. Só que tem alguns vídeos que eu não coloquei ainda título, para que você estude melhor sobre isso. Mas eu estou repetindo aqui para você, tá? Poderia ser uma enfermidade. Lembrei do caso, pastor, do homem que se engana, era do caso da mão, né? Deixa eu ver mais. Lembrei do caso, tal. Pronto. Então, o espinho na carne... Eu vou ver aí o título direitinho. Foi numa live que eu falei 1 hora de estudo sobre isso aí, mostrando textos bíblicos. A possibilidade é de órgão assombrado, possessão de órgão. É só você colocar possessão de órgão, Joilson de Assis, né? E também tem um vídeo aí nosso, espinhos, Joilson de Assis. Espinhos. E pode ser também uma prática sexual que ele não conseguia parar de fazer alguma coisa.
Paulo se livrou, pastor? O texto da Bíblia não fala que Paulo se livrou, mas ele tentou, né? Deus disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Quanto estás fraco, aí eu te faço forte. Deus falou isso para ele, né? Que ele pediu por 3 vezes. Mas depois Paulo, ele fez um voto, e esse voto foi um tipo de nazireado, aonde ele e mais todos os súditos dele cortaram o cabelo e ficaram carecas. E ele mesmo falou que isso foi um voto que ele fez, tá? Tema: complô espiritual, momentos de transe hipnótico, corpo assombrado e órgão assombrado, corpo tremendo. Olha, obrigado, Cristina. Aí Cristina já deu os temas. São complô espiritual, momentos de transe hipnótico. O outro vídeo é corpo assombrado e órgão assombrado, corpo tremendo. Pronto, muito obrigado. Aí você vai ter um estudo mais forte, né? Um estudo maior. Isso acontece não somente com Paulo, isso acontece com muita gente, né? Deixa eu ver aqui. Corpo tremendo, Joilson de Assis. Tremer partes do corpo, que significa meu corpo treme, partes treme, se mexe. Pronto. Isso aí, complô espiritual, momentos de transe hipnótico, corpo assombrado e órgão assombrado. Pronto, outro título aí, complô espiritual, momentos de transe, né? Então, muito obrigado. Cada parte do corpo significa. Então, Paulo, ele teve um problema muito sério, né? Um problema muito sério com questão espiritual. E fazia ele sofrer dia e noite, né? Eu acredito que na visão paulina era um obsessor, né? Cristina diz: obrigado, Cristina. De nada, pastor. É um tema só. É uma live de 3 horas. Que maravilha. É uma live, deixa eu ver aqui qual é delas. Laiva, cadê a laiva? Laiva. Laiva. Complô espiritual, momentos de transe hipnótico, corpo assombrado e órgão assombrado. Olha, foi nesse texto aí, foi nesse vídeo aí que a gente falou, foi, Cristina? Pronto. Então, pronto. O tema para você estudar melhor sobre corpo assombrado, né? O espinho na carne de Paulo. É esse texto aqui, tá? Pronto. Mas o título eu não tinha colocado espinho na carne, né? Não. Aqui, complô espiritual, momentos de transe hipnótico, corpo assombrado. Aqui, órgão assombrado, corpo tremendo, né? Espinho na carne, né? É o espinho na carne de Paulo. Deixa eu ver aqui. Na carne de Paulo. Pronto. Eu vou ajeitar o título aqui e já vou passando para você, tá? Ok. Aí, nesse estudo aí de 3 horas, fizemos uma análise geral sobre a vida de Paulo, né? E sobre esse espinho na carne, né? Que o maltratava de dia e de noite. Mas aí Paulo reagiu. Paulo fez um voto a Deus, parecido com nazireado, né? E esse voto, ele não diz para quê, né? Mas esse voto era possivelmente para livrar ele desse espírito obsessor, né? Mas um homem tão importante para o cristianismo poderia ter um espírito obsessor? Sim, aí eu pergunto, mas um homem tão importante para o cristianismo poderia ter um demônio? Uma prática, tá entendendo?
Então, corpo assombrado, o órgão treme, ou possessão de órgão, que é onde o órgão toma vida. Eu já acompanhei vários casos assim. É a mão, é a barriga, bate na pessoa mesmo. Então, dá uma olhadinha aí nesse estudo. Muito obrigado, Cristina, né, por corpo assombrado. Mas ainda tem um outro vídeo sobre o Paulo, o espinho de Paulo, mas eu não coloquei os títulos direito, né? Aí às vezes a pessoa não acha, né? Complô espiritual, momentos de transe hipnótico. Aqui. Ok. Corpo assombrado. Órgão assombrado, corpo tremendo. Pronto. Aí eu ajeitei aqui o título, porém, você dá uma olhadinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou olhar um que vá mais direto. Agora, esse aí é 3 horas de vídeo falando sobre corpo assombrado, possessão de órgão, e fala sobre Paulo também. É um estudo bem mais completo, tá bom? Mas, de indireto ao assunto, neste momento, eu acredito que era um corpo assombrado, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. E Paulo tinha inimigos, pastor? Paulo tinha muitos inimigos. Paulo tinha muitos inimigos. A maioria deles eram judeus. Eram judeus cristãos. O livro de Barnabé é feito pelos inimigos de Paulo. Existia uma igreja que era inimiga de Paulo. Logo no começo do cristianismo, houve uma certa dissensão entre Paulo e Pedro. Eles se separaram, brigaram, né? Isso está na história, tá? E está mostrado no livro de Atos dos Apóstolos. E depois, quando Paulo começou a fundar suas igrejas, os judeus cristãos achavam que Paulo era uma armadilha romana. Porque Paulo, ele era judeu romano. Ele era filho de mãe judia e pai judeu, mãe romana e pai judeu, ou vice-versa. E naquela época as pessoas compravam títulos. Então o pai de Paulo era um bichão, era uma pessoa muito forte, né? E Paulo participava do Sinédrio. Não é todo mundo que participava do Sinédrio. Paulo era como se fosse um senador, né? Tinha 1,60 m, careca. Ele parecia muito com Salomão, né? E Paulo tinha muitos inimigos. Inimigos declarados mesmo. E a maioria desses inimigos, 70%, eram cristãos judeus, que não concordava com a parte de Paulo ser romano e ser judeu, e Paulo não era apóstolo, segundo eles, e veio aí também o islamismo. Aquele livro de Barnabé é um livro influenciado por outras religiões e senta o cacete em Paulo, entendeu? Aí Paulo fundava as igrejas e vinham os caras e desafundava a igreja, desafundava. Dizia, não, Paulo não é apóstolo nenhum não, tal. E o próprio apóstolo Paulo escreve isso aí. Então Paulo tinha alguns inimigos, entre eles judeus cristãos e judeus gregos, cristãos gregos. Por quê? Tinha também cristão meio islâmico. Já vinha aí a influência da nova religião islâmica, né? Então, ele tinha pesados inimigos e tem livros que detonam Paulo. Paulo escreveu 60% do Novo Testamento. Os outros livros, nós deduzimos que é Paulo, mas não temos certeza, como Hebreus e tal. Então, os homens sempre foram divididos. Paulo tinha um grupo dele, Barnabé tinha um grupo dele, Pedro tinha um grupo dele, né? Todos eram servos de Deus. Todos eram servos de Deus. Porque Pedro, que morreu de cabeça para baixo, era servo de Deus. Mas Pedro não se dava bem com Paulo. Porque Pedro não achava que Paulo fosse apóstolo. Aí Paulo se defende, eu sou apóstolo segundo a fé. Aí tal. Mas Pedro diz, não, você não participava dos 12.
né? Aí alguns achavam que Paulo estava conspirando a favor de Roma. Mas como? Se Roma estava matando todo mundo e foi a própria Roma que matou Paulo. Entendeu? Então, nós, seres cristãos, sempre fomos divididos. A sorte do diabo é que nós somos divididos, porque juntos nós temos muita força. Paulo atraía complô espiritual, todos passaram a perseguir ele após a conversão. Sim, o livro de Barnabé é terrível, ele mete o cacete em Paulo pesado mesmo, ele acha que Paulo é uma farsa, é uma criação romana, tal. Tem livros que não entraram no canon que senta o cacete em Paulo. Aí Paulo fundava uma igreja, aí vinha os cristãos judeus e desfundavam, né? Então assim, quem espera que a vida seja feita de ilusão, possa até ficar maluco ou morrer na solidão. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, a gente prega todo mundo unido. Unidos em amor. Isso é uma fantasia, né? A igreja romana conseguiu unir um pouquinho os cristãos, mas na base do porrete. Mas nós sempre fomos divididos. A sorte do diabo é a nossa divisão. É a sortinha do diabinho. Então Paulo, ele tinha problemas espirituais com esse espinho na carne. Aí uns dizem, era uma prática sexual que ele tinha, que Paulo era viúvo. Aí outro dizia, não, é um tipo de espíritos, né? Aí, olha só, quem é inimigo de Paulo pesado? Olha, Pedro, logo quem? Pedro, o chefe dos discípulos, não se dava bem com Paulo, né? Lá vem os cristãos que têm influência islâmica, influência ismaelita. Aí também achava Paulo uma farsa, já pelo poder do Império Romano. Já o Império Romano achava Paulo uma ameaça, porque Paulo era romano e era judeu. Meu Deus, parecia que o cara estava no meio de tudo, lutando contra tudo e contra todos. Entendeu? Paulo era formado, ele possivelmente era viúvo, porque ninguém participava do sinédrio solteiro, tinha que ser casado, né? Mesmo que fosse com 40, 80, 70 mulheres, os discípulos eram casados. A igreja só passou a ordenar pessoas sem casar depois do primeiro concílio de Niceia, né? No ano 300 e alguma coisa depois de Cristo, quando começou Roma e Constantino a influenciar o cristianismo. Mas aí tinha também uma outra versão de cristianismo, que eram os cristãos gregos. E você sabe como era o culto dos cristãos gregos. Eu já falei aqui nas nossas lives. Eita, ali era demais, era. E aí tinham os judeus cristãos que queriam circuncidar, guardar a lei, guardar o sábado, guardar esse negócio de matar adúltera, essas coisas todas que os judeus guardavam na época. Olha que confusão. Mas no meio de tudo isso, o Espírito de Deus foi agindo. O Espírito de Deus foi agindo, né? E aí se formou os primeiros livros do Novo Testamento no concílio de Niceia. Aí teve o primeiro concílio e depois o segundo concílio. Aí depois começou a entrar também a cultura, né? Deus dá direito da cultura se emendar com a Bíblia, né? Então, em parte os judeus não pregavam a cultura dele, em parte se pregava a Bíblia. Também com os romanos foram do mesmo jeito. Em parte os romanos pregavam a Bíblia, em parte se pregava a sua própria cultura. Por exemplo, o nosso casamento é romano, o casamento de um homem com uma mulher é romano. O casamento judeu é um homem com 10. Então, a Roma começou a influenciar. A priori, a influência de Roma foi muito boa. Mas quando chegou o Papa Dom Leão I, aí Dom Leão I botou moral em tudo. Disse, agora quem manda aqui sou eu. Porque também estava uma bagunça danada. Uma bagunça muito grande, né? Que está me entendendo? Gálatas 2:11 a 14. Paulo repreende a Pedro. Olha! Então Paulo, o nosso evangelho é paulino, né? É paulino, né? É Gálatas, quanto? Gálatas, Gálatas, capítulo
capítulo. Cristina, depois se você achar direitinho aí, direto ao ponto. Gálatas 2, 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. Pronto. 11 a 14. Olha, e chegando Pedro a Antioquia, eu tenho que olhar aqui, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes, né? Paulo falando que resistiu na cara, ou seja, foi um treco-treco. Porque antes de alguns tivessem chegado, das partes de Tiago, comiam com gentios, mas depois que chegaram e foi retirado, se apartaram deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Ou seja, começaram a desprezar quem não era judeu. Mas quando vi que não andava bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Olha, foi uma pendenga, velho. Foi uma pendenga, foi um treco-treco aí, Pedro e Paulo, né? Olha, os dois gigantes da Bíblia, né? Paulo repreendeu a Pedro porque ele puxava saco dos judeus. Porque Pedro era judeu, né? Pedro era judeu. Então a visão de Pedro ainda era aquela visão judia, de guardar todos os mandamentos, números, tá entendendo? Deuteronômio, né? E quando chegar, então, porque também a turma de Pedro ia lá nas igrejas de Paulo e dizia que Paulo não era apóstolo, Pedro era apóstolo. Aí eu dizia, fulano pregou, outro regou, outro não sei o que lá, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Aí começaram, cada um dizia, não sou de Paulo, dizia, eu sou de Pedro, né? 14, mas quando vi que não andava bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Então ele repreendeu publicamente Pedro. Temos que entender que nem tudo que os apóstolos fizeram é Deus, tá? A gente também não pode dizer tudo que tiver na Bíblia. Não, calma, a Bíblia tem que ser interpretada. Tanto Pedro teve erros, quanto Paulo teve erros. Mas não vamos nos ligar nos erros de Paulo e nem nos erros de Pedro. Vamos nos ligar no que eles falaram do soberano Senhor Jesus. Só quem não teve erro foi Jesus, né? Então, Paulo tinha esse problema com esse espinho na carne que perturbava ele como fosse um encosto. Ele disse que foi Deus que mandou. Mas aí pode ser uma visão do próprio Paulo, que era homem e homens são limitados. Porque ele também errou quando ele entregou o corpo do cara para Satanás, né? Naquele problema ali que teve né? Então ele entregou o corpo do cara para Satanás, ele amaldiçoou o cara, né? E se esqueceu que também ele teve problema. Então aí começam os moídos da igreja aí, né? Paulo queria que todos contemplassem o Evangelho, Pedro não, porque Pedro ainda era judeu, né? Pode ser alguma legalidade que passou a valer após conversão. É um treco-treco, né? Ele diz que é um espírito que veio de Deus, mas também ele errou quando entregou o cara lá para, tá entendendo? Pode ser até uma rebordosa, já que ele condenou o cara, alguma coisa pode ter mexido no mundo espiritual dele. Com o juízo que julgar, serei julgado, né? O espinho na carne, perseguição, oposição, não, é na carne dele, no corpo dele, né? Ele teve vários conflitos, como todos os homens de Deus tiveram. Paulo foi grande, Pedro também foi grande, né? É como você ter um pai e uma mãe. O pai tem problema, a mãe tem problema, mas é pai e é mãe. Quem é que está me entendendo, gente? Eu não vou gostar mais de Paulo, porque Paulo brigou com Pedro e Pedro brigou com Paulo. Não. Paulo é sacerdote. E Pedro também. Pedro resistiu até o fim e foi morto de cabeça para baixo.
E Paulo foi decapitado. Então todos os dois morreram por amor ao evangelho. Quem quiser alguma coisa pura e impecável, tente achar, tá? Eu fico incrível com as pessoas que querem tudo perfeito. Essas pessoas que querem tudo perfeito vivem no buraco. Era para as pessoas que querem tudo perfeito viver na perfeição, né? Mas não, porque não existe nada perfeito. E aí foi o início de tudo, né? Eu quero voltar ao início de tudo. Então, teve esse problema aí. Eu acredito que era um tipo de espírito mesmo. E ele tentou, mais tarde, tirar esse espírito, raspando a cabeça, ele e mais um bocado que seguia ele. Perfeito só no amor, né, pastor? Cozinha, conversa e café. Perfeito só no amor, é aquele negócio. Seu pai tem defeito, mas é pai. Sua mãe tem defeito, mas é mãe. Tem livros que sentam o cacete em Paulo, né? Esses livros foram deixados de fora do cânon. Até porque, principalmente o livro de Bernabé e o livro de Filipe, coloca Jesus com esposa e coloca Maria Madalena como esposa de Jesus, que teve 2 filhos dele, tal. Então esse livro não ia entrar de jeito nenhum. Mas também tem o livro de Bernabé que sentava o cacete em Paulo. E entre estes foram Hermineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam ele e não blasfemar. 2 Timóteo 1:20. Esse texto aí, bem, isso é uma observação minha, tá? Esse texto aí, eu acredito que isso deu legalidade ao Espírito para atacar ele. Se ele condenou alguém a Satanás por algum erro, então, algum erro que ele cometeu também foi entregue a Satanás. Com o juízo que julgardes, sereis julgados. Quem é que está me entendendo? Então, eu acredito que esse espinho na carne começou aí, porque veio um fuxiqueiro, e esse fuxiqueiro encheu o ouvido de Paulo, e Paulo sentou a língua nos caras. Mas sentou sem pena, velho. Entregou a vida do cara para o próprio Satanás, para destruir. Só que ele esqueceu que ele também teve problema com Estevão, né? Você está me entendendo? Seria uma espécie de lei do retorno, pastor. Eu acredito que sim. Você lendo as histórias dos apóstolos e lendo a história do início da igreja, você vai ver que, assim, a gente não pode ser tão poético assim. Não, houve pendengas, houve erros, como todos nós temos e iremos sempre errar. E a própria Bíblia diz que não existe ninguém que, fazendo o bem, não peque. Então, todos fazendo o bem pecam. Então, vai procurar um pastor perfeito, vai procurar um padre perfeito, que você nunca vai encontrar. Pode procurar o desafio. O cara de minha igreja é perfeita, aí vem um rombo atrás. Então, assim, a questão da perfeição não existe. Mas o evangelho é perfeito. O evangelho está entre nós, né? A questão do fuxiqueiro é que a pessoa, através de um fuxico, pode fazer uma besteira, né? E o cara veio fuxicando, porque ali tinha uma situação meio desmantelada, em tese, porque naquela época batia 30, 40. Né? Entendeu como é a coisa? Então, Paulo sentou-lhe o maio, e aí pode ter recebido uma rebordosa, né? Quem disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então, assim, eu acredito que Paulo superou isso aí, né? Tem partes na Bíblia que Paulo mesmo diz: digo eu e não o Senhor, fala eu e não Deus. Não é tudo que um apóstolo fala, que um homem fala, é um conjunto da obra, é o conjunto, é a soma total que faz a diferença. Quem é que está me entendendo?
Quem disser que não peca, faz Deus de mentiroso. Brunão, boa tarde, pastor, boa tarde. Então, está aí mais ou menos uma observação sobre o espinho na carne de Paulo e sobre o início do ministério de Paulo, né? Paulo tem os seus defeitos e também tem suas qualidades. Todos os apóstolos, menos João, morreram. João não morreu. O evangelho é bem claro que João foi assado num tacho de óleo quente, mas não morreu. Então, eu acredito que João não morreu. João está vivo. Se ele tivesse morrido, ele tinha morrido ali, né? E tem aquela história sobre João, que João não ia morrer, né? Agora, eu acredito que esse espinho na carne que Paulo interpretou que foi Deus que mandou para o perturbar, ele esqueceu da praga que ele jogou nos dois caras. Os caras estavam certos? Não. Quem é que disse que o cara estava certo? Os caras estavam errados. Mas dentro de uma sociedade onde um pai tem 30 mulheres e houve os problemas lá, a sentença dele foi muito grave. Ele sentenciou e entregou ao Satanás o corpo do cara para que sofresse muito, né? Olha bem, que ele entregou o corpo do cara e depois ficou com o corpo assombrado. Quem é que está entendendo, gente? Veja aí, corpo assombrado, Joilson de Assis. Corpo assombrado, Joilson de Assis. Corpo que treme, que agride. Corpo agressor, Joilson de Assis. Essa parte aí você não vai ouvir em canto nenhum, tá? Essa observação aí não é feita em seminário, né? O que é feito em seminário é que essa dúvida, quem é esse espinho? Aí um acha que é espírito, outro acha que é uma prática sexual. A maioria dos teólogos antigos achava que era uma prática sexual, porque Roma ela foi limitando o prazer sexual, né? Deixando só para reprodução. E aí, mas ninguém nunca falou que isso pode ter sido uma rebordosa por causa desses dois aí, que o fuxiqueiro veio e... Aí ele já pegou ira. Como somos humanos, podemos errar. Você pode permitir que Paulo erre ou não? Então ele errou. Só que quando ele entregou o corpo do cara para ser estragado pelo diabo, ele também pegou a lasqueira. O que está entendendo, gente? Informações privilegiadas. Pode procurar na net, procure, tem não. Não tem não. Essa comparação de uma coisa, a Bíblia é maravilhosa. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Ele podia ter repreendido os caras, ele podia ter chamado os caras, mas ele já foi amaldiçoando e entregando o corpo do cara para o Satanás. No momento que ele entregou o corpo do cara para o Satanás, ele também ficou com o Satanás no corpo. Ele mesmo diz, um mensageiro do diabo. Só que ele fala que foi enviado por Deus. Será que foi enviado? Ou foi uma rebordosa, né? Quando ele amaldiçoou, a alma dele ficou aberta. Sim, sim. Né? Dizem que quando a pessoa bate, ele se abre para levar também. Isso até um anjo. Quando um anjo bate uma espada em você, você pode bater nele também, porque abre, né? A Cristina comentou muito bem. Quando ele amaldiçoou a alma, ele ficou aberto. Paulo ameaçou o filho que possui, o filho que possuiu a mulher do pai. Era a mulher do pai, que às vezes era um andais, né? Porém, Rubem, filho de Jacó, também o fez. Vencedores. Brunão. É uma observação muito boa, Bruno. Parabéns, tá? Parabéns. Paulo amaldiçoou o filho que possuiu a mulher do pai. Antigamente o cara tinha uns 10, 20, né? Porém, Rubens, olha, logo da tribo de Rubens, filho de Jacó, também fez a mesma coisa. E não foi. Então, nós encontramos um moído aí no meio do caminho. Muito boa essa observação de Bruno, muito boa. Parabéns, parabéns. Maravilhoso fazer ao vivo por causa disso. Então, vamos lá. Repetindo, escreva aí escrevido. Informações privilegiadas. Você não encontra essa informação em canto nenhum. Primeiro, o espinho de Paulo podia ser uma prática sexual. Ou seja, ele não conseguia parar de fazer sexo ou pegar alguma mulher, ou seria um sexo diferente, que algum tipo de romano gostava. Entendeu? Então eu tenho essa dúvida aí. Segundo,
um demônio que veio perturbar ele, um corpo assombrado, né? Esse corpo assombrado entrou num órgão dele. Mas por quê? Aí chegamos à conclusão que ele interviu com muita força, nesse caso dos caras, né? Com a madrasta, né? E aí contaram o fuxico para ele já foi entregando o corpo do cara para o diabo. No momento que ele entregou o corpo do cara para o diabo, ele também ficou com o diabo no corpo. Olha, e ele diz que esse diabo o esmurrava de dia e de noite. Era uma perturbação dos infernos. Isso traz alguma lição para nós? Traz. Com o juízo que julgardes, sereis julgados. Entendeu? Não fala na testa. Diz que é um espinho na carne, né? Não é espinho na testa, não. Os espinhos na testa era de Cristo. Quem amaldiçoa, a si mesmo amaldiçoa. Às vezes, né? Às vezes, porque às vezes a pessoa merece, né? Mas Deus não manda amaldiçoar, né? Tem tanta gente ruim que ninguém amaldiçoa, né? Só não era normal, o que parece, né, pastor? Isso não era normal. Não era uma doença normal, não era uma gripe, não era uma cachumba. Tá entendendo? Era um espírito. Agora, esse espírito veio por quê? Ele disse que veio da parte de Deus, né? Mas aí é o entendimento dele, do apóstolo Paulo, que é um patriarca, né? Mas lembre-se, os servos de Deus é como a polícia. A polícia, ela aplica a lei, mas ela também tem que obedecer à lei. Você está entendendo? Então, ele amaldiçoou esses 3 jovens, sem falar, esses 2 jovens, sem falar, né? Ele amaldiçoou todo mundo, amaldiçoou ela, amaldiçoou os caras, né? E esqueceu da história de Rubens, segundo o Brunão aí, né? Esse diabo pode ser o próprio cara, pastor. Não pode ser não, porque ele mesmo diz, era algo espiritual que batia nele de dia e de noite. O perturbava de dia e de noite. Então seria Paulo vítima das suas próprias pragas? Seria o apóstolo Paulo um tipo de uma colheita da sua própria maldição? Ele amaldiçoou e levou uma lapada? No decálogo, pastor, não existe lei para amaldiçoar, não tem. Deus nunca mandou amaldiçoar ninguém. Agora nós criamos isso e existe, tá? Paulo se meteu onde não devia, como a gente ora para quem não temos legalidade, a força espiritual. Cláudia Beatriz. Claudinha, você falou bem. Eu acho que Paulo se meteu, né, numa coisa que não devia, era uma coisa particular ali da família, que eles resolvessem o caso, né? E deixando bem claro que as famílias judias daquela época era um homem, 30, 50, 80 mulheres. Eu já fiz tanta coisa que esqueci também, pastor. Era algo que nele que não controlava. Era algo que ele não controlava. Exato. Vigiar e orar sem cessar, o inimigo não dorme, meu pastor. É verdade. Acredito que era uma tentação. Pode ser uma tentação, um tipo de prática sexual. Mas eu acredito que ele fala espírito, né? Um espírito que esmurrava ele de dia e de noite. Então eu acredito que você nunca ouviu falar nisso, tá? Pode olhar a data hoje, é dia 3/5/2023, não tem nenhum pastor que uniu essas duas coisas. A pergunta era, por que isso aconteceu com Paulo? Porque ele era tão sabido, tão sabido, tão sabido. Era a opinião dele, mas tinha gente mais sabida do que ele. Você acha que os outros eram burros? E João era burro? E Paulo era burro? E Pedro era burro? Não. Isso foi um treco-treco que houve na vida de Paulo. Entendeu? Foi um treco-treco. E eu acredito e afirmo para vocês, informações privilegiadas, pode procurar teólogozão formado em raiva, vocês vão encontrar aí, mas ele não vai falar isso. Pode até falar a partir de hoje, porque isso ninguém se ligou. Ninguém se ligou. Então o espinho na carne de Paulo seria o resultado da sua própria maldição contra os caras que pegaram
como é o nome? A madrasta, né? Uma das madrastras, né? Deixando bem claro que Rubem também pegou a madrasta, né? Então eu acredito que foi isso. Isso não tirou a parte especial de Paulo, porque Paulo continuou trabalhando para Deus. Aí depois você vê que Paulo chega com o cabelo raspado, ele se raspa todo de cabelo. Isso é uma técnica de exorcismo, né? Ele raspa a cabeça, e com ele um bocado de homens seguidores dele também fizeram o mesmo, e ele diz que foi um pacto que ele fez. Quem é que viu isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia, hein, Cristina? Olha o mistério, pastor Maria Lameirão, tá melhor? Tá melhor da gripe, tá? Você tá melhor? Então, aqui, ao vivo, estamos falando sobre a causa do espinho, tá? Nos primeiros vídeos do nosso canal, tem o que era o espinho. E agora, ao vivo, today, nós estamos falando sobre a causa dos espinhos. Seria o pacto de Nazireu, pastor? Seria uma espécie de pacto do Nazireu. Só que o Nazireu não corta, é o contrário. Nazireu é o contrário. O Nazireu não corta cabelo. De canto nenhum, do sovaco, da bunda, de canto nenhum. E esse pacto aí é o contrário. Ele raspou tudo, raspou a cabeça, né? Era um pacto de exorcismo. Para a pessoa tirar algum espírito da carne, se raspa o lugar onde a carne está tremendo. Pá! Pegou ou não pegou? Então assim, tá com gripe, Fernanda? Fica boa, em nome de Jesus. Tem alguma pergunta? Olha o mistério, pastor. Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Coloque aí, por favor. Segundo Joilson de Assis, teólogozão da Baixa da Égua, o espinho na carne de Paulo era um obsessor, um demônio. Esse demônio estava na carne dele, tipo órgão assombrado. Título: órgão assombrado, Joilson de Assis. Órgão que treme, Joilson de Assis. Órgão agressor, Joilson de Assis. E batia nele dia e noite. E esse demônio teria vindo para Paulo porque ele amaldiçoou aos rapazes que possuíram a sua, como é o nome? Madrastra. O fuxiqueiro foi, ele reagiu e pegou e entregou o corpo dos caras para o demônio. No momento que ele entregou o corpo do cara para o demônio para sofrer, ele passou a sofrer. Lipá, pá! Gostou ou não gostou? Lepo-tepo, informações privilegiada, lipi, lipá, lipô, que é a linguagem do P. Deixa eu ver aqui. Eu, Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria com a Priscila, com ele Priscila. Priscila é homem, tá? É nome grego. Aquila, também grego, tendo raspado a cabeça em Cesareia, porque tinha feito um voto. Atos, capítulo 18. Atos 18. Atos dos Apóstolos, 18. Então, ele fez esse voto para se livrar desse demônio, que essa questão de raspagem é um antigo tipo de exorcismo. Estou entregando ao jogo, tá? Principalmente nos órgãos que tremem e os órgãos obsessor, você raspa ele, né? Então, quando você raspa, dá uma purificada no órgão. Quem é que está me entendendo? Segundo Joilson de Assis, a teólogozão da Baixa da Égua, a gente não pode julgar Paulo, porque cada um faz o que quer e o que entende. Mas ele foi pesado, não foi? Então, no momento que ele amaldiçoou, ele pegou lá o treco-treco. Mas os cabas não estavam errados, pastor? Tava, né? Tava assim. E também o filho de Jacó também estava errado. Cadê que amaldiçoaram ele? Para você ter ideia, a maldição é uma coisa particular. Tem pai que amaldiçoa a filha porque usa um batom. Tem pai que amaldiçoa a filha porque perdeu a virgindade. E tem pai que não amaldiçoa, daí é o quarto para ela transar com o namorado. Então, vai muito do pai, vai muito da mãe, vai muito da mente da pessoa. Eu já vi pais evangélicos amaldiçoar a filha com espíritos malignos,
porque a filha tenha se perdido, ou seja, perdido a virgindade. E já vi pais que nem são nem católico, a filha perdeu a virgindade, ele disse, não, o motel está muito caro, é o quarto aí, vai pro quarto, não faça barulho não, tá? E por incrível que pareça, essa que foi pro quarto e não fez barulho, se deu melhor do que a crentinha que perdeu a virgindade e o pai sentou a língua. Você está me entendendo que a maldição às vezes é pior do que o pecado? Quem é que está entendendo aí, gente? Eu quero seu comentário para brilhantar o meu, tá? Então, assim, quando Paulo amaldiçoou o pessoal lá, a mulher, o cara, tudinho, quando você abençoa ou amaldiçoa, você abre a alma, né? Aí tem que ter cuidado também para não receber a roa bordosa. E quando você abençoa uma pessoa, você abençoa. Eu abençoo fulano por isso, por aquilo outro. E se um dia tiver de amaldiçoar algum tipo de gente que quer fazer mal, tal, você diz, eu amaldiçoo fulano por causa disso, disso e disso. Aí você também fecha a alma, porque você coloca degraus, você coloca cadeados, entendeu? Mas a Bíblia diz não amaldiçoar, né? O amaldiçoar gera espírito que persegue as pessoas. Você viu os 2 casos da menina aí? Poder das palavras, né, pastor? Com toda intensidade, sim. Maria Lameira, eu entendo. Então, assim, tá errado? Não sei se tá, se não tá. A bichinha crente perdeu a virgindade. O pai, Satanás do inferno, pombagira, o demônio vai te lascar, o demônio vai te arrebentar, o demônio... Pá! A pobre até hoje está meio perdida na vida, né? E a outra, papai, o meu namorado Tonhão tá aqui. Vá pro quarto agora, não faça barulho não por causa das suas irmãs. É liberal demais? Não, ele não amaldiçoou, ele não tá nem aí. Então essa tá livre da maldição. Pode ser pecado ou não? Aí sim, mas da maldição do pai ele está livre. E a outra, com toda a santidade, os pais tão crentes, com a Bíblia debaixo do sovaco, cheirando o sovaco, sentou-lhe o cacete, sentou-lhe a língua. Então, está explicado aí o espinho na carne de Paulo. É de origem dele mesmo. E a frase que ele disse, que Deus enviou? Bem, essa parte aí pode ser até a lei do retorno. Entendeu? A lei do retorno. Então, assim, a questão essas pendengas aí, mas isso não tira o brilho de Paulo, nem tira o brilho de Pedro. Pedro, o grande homem de Deus, que não somos dignos nem de desamarrar os sapatos. E Paulo também. Todos os dois, Paulo e Pedro, apesar de estarem separados por algumas ideologias, eles morreram por Cristo. Entendeu? Eu acho que nunca se deve amaldiçoar. Sim. Se toda briga que a gente tiver, a gente for amaldiçoar, lascou, né? E às vezes o caba leva a rebordosa, né? Entendeu? No temor do Senhor devemos nos abençoar e santificar uns aos outros. É verdade. Então está explicado, bem explicado, bem mesmo explicado. O que é que você entendeu para a gente mudar de assunto? Vai, di. O que é que você aprendeu sobre espinho na carne de Paulo e sobre a vida de Paulo? Paulo viveu e morreu para Cristo. Pedro viveu e morreu para Cristo. Mas eles não se davam bem. Isso mostra que a igreja A pode ser abençoada e a igreja B também pode ser abençoada, né? Ok? Eu estou esperando aí o seu comentário. Quem é que está entendendo aí? A gente está conversando sobre o espinho na carne de Paulo, né? Eu quero que você comente. Foram grandes homens de Deus, que nós não somos dignos nem de desatar, né, as sandálias deles. Não somos dignos, tá? Ok?
É. Ok? Cada um cuida de sua vida, pronto e final. Colossenses 3, 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Cada um receberá o agravo que fizer. Colossenses, capítulo 3, 25. Inclusive, esse título de Colossenses foi escrito pelo próprio Paulo. Virgem Maria, né? Deixa eu ver aqui, que todos podem ser perseguidos, tomar cuidado. Sim, todos podem ser perseguidos. Paulo foi perseguido, né? E os cristãos acusavam Paulo de estar em coloio com Roma, e acabou Roma matando Paulo, entendeu? Tá vendo? Sabia que os inimigos nossos são nós mesmos. Os inimigos de um homem serão os da própria família, disse Jesus. Eu quero o seu comentário, estou esperando o seu comentário, tá? Ô Chiquinho, liga a luz, rapaz. Cadê a luz? A luz não tá ligando, não? Deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto, aqui. Pronto. Então, vamos lá, né, sobre a questão de Paulo, né? Se você quiser também ver mais alguma história de Paulo, a sua parte histórica, né? Foi falado aí sobre a parte histórica de Paulo, teológica também. Paulo morreu decapitado, né? E Roma foi quem matou. Deixa eu ver mais. Os piores inimigos estão dentro da própria família. A família que a Bíblia fala é o grupo, né? O pior inimigo de um crente é outro crente. O pior inimigo de um católico é outro católico. De um judeu é outro judeu. E aí, porque sabe, né, o igual, né? Que o evangelho é verdadeiro, o que a diferença entre os irmãos? Existe diferença entre os irmãos. Eu vejo alguns abestalhados dizendo, não, a igreja devia ser só uma. Nunca foi. A igreja nunca foi uma. Nunca. Nunca foi uma.
a igreja nunca foi uma. O que aconteceu foi que um domínio romano, ela botou moral, e foi bom o moral romano, porque tinha todo tipo de crente. Tinha crente que voava na vassoura, tinha crente sururu, tinha todo tipo de crente grego, de todo tipo. Aí a igreja católica botou moral, né, e ordenou as coisas, mas também eles colocaram a visão deles. E é extremamente... Deus não deixou os judeus colocarem a visão deles? Então, por que os romanos não iam colocar a visão deles? Né? Entendeu? Pelo fato de Paulo ser sacerdote, as palavras de Paulo, por ser sacerdote, as palavras tinham poder, porém teve rebordosa. O espinho na carne, segundo Joilson de Assis, hoje, dia 3/5/2023, veio por causa desse caso aí. Bruno também mostrou aí que esse caso houve e não houve maldição. Porque alguém pode dizer, tem que maldiçoar mesmo. Né? Onde é que está, Bruno, o texto, né, de Rubens? E olha que Rubens é Rubens, né? Aqui, ó. E houve vários casos também, né? Vamos ver aqui, né? Aqui, Rubens era o primogênito de Jacó, né? É o fundador da tribo, né? Fundador da tribo. Agora Rubens, ele se envolveu com Bila. E Bila era uma das 4 mulheres de Jacó. Né? Então, houve esse moído aí. Rubens foi amaldiçoado? Não. Jacó não amaldiçoou Rubens. Você está me entendendo? Por isso que a Bíblia tem que ser bem entendida. Você dá uma olhada aí no livro de Gênesis, né? Na formação de Israel, Rubens era um dos filhos, né, de Jacó. Né? Ou seja, ele se apaixonou por Bila. E Jacó, o pai dele, tinha 4. Bila, né? Rubens, ele foi o maior de todos. Só que teve esse moídozinho aí, né? Aí onde também fala sobre inseminação, né? Às vezes um padre, um pastor pode dizer, não, inseminação é coisa do diabo. Olha aí, a inseminação de Jacó. Jacó inseminou, né? Para ter 12 filhos, ele inseminou. Os romanos não aceitavam, pastor. Os romanos, estou dizendo a você que o casamento da gente é romano? O casamento é romano, né? A mulher romana, ela é muito forte. Ela não admite outra. Ela admite até uma raparigagemzinha, mas ela é muito forte, né? A cultura romana obedece muito à mulher, a cultura judia não. Deixa eu ver mais. Elizabeth disse que foi uma fraqueza, uma perseguição. Eu acredito que esse fofoqueiro aí foi quem fez o na cabeça. E ninguém sabe se esses jovens aí eram romanos, se eram gregos ou se eram judeus. Você não sabe a origem desses jovens que Paulo amaldiçoou. Rubens, mesmo tomando a mulher do pai, Jacó, teve a honra de ter uma tribo de Israel, sim, a tribo de Rubens, que é uma das melhores tribos da Bíblia. Entendeu? Bilha é bilha. Então você, tanta coisa que você não sabia, né? Olha, aqui nós estudamos sonhos, Bíblia e libertação. E tentamos dar explicação para os sonhos e para um tema desse que é tanta gente falando, só que ninguém nunca falou que isso pode ter sido uma rebordosa que o próprio Paulo buscou quando ele condenou esse casal aí, ele abriu a alma e se autocondenou. Veja que o texto diz que ele entregou para Satanás a carne desses jovens para sofrerem, o diabo fazer eles sofrerem. Aí no outro lado, Paulo leva a lapada, aí Paulo começa a sofrer
e sofrer dia e noite. É como se o feitiço caísse sobre o feiticeiro, entendeu? Hã? A Bíblia fala abertamente, pastor, basta ler. Exato. E parece que Bila ficou direto com ele, né? Então esse espinho na carne de Paulo, a gente pode dizer, Deus é muito mal, Deus viu que Paulo era muito santo. Assim o cara, você seja santo não, senão você se lasca. Se Deus manda a gente ser santo, a Paulo era tão sabido, tão santo, tão sabido, tão santo, tão santo, que Deus deu um demônio para ele. Não é uma coisa meio contraditória? Senhor Nhau, meu gatinho, ele é tão sabido. Pastor, dependendo da pessoa, a maldição volta para quem enviou. Sim, depende da pessoa. Agora, esses rapazes aí, ninguém sabe se eram judeus, ninguém sabe se eram gregos, ninguém sabe se eles eram romanos. Entendeu como é a coisa? Pelo que dá a entender, sim. Sim o quê, Bruno? Paulo teve problema na mesma área que ele entregou os rapazes, ao cão, à carne. Foi, Cristina. Cristina, olha o texto. Olha o texto. O texto é bem claro. O texto diz, ele dizendo, eu entrego ao Satanás. Olha aqui, olha aqui, Mas com Rubens isso não aconteceu. Porque se fosse, bem, pecado eu não sei e tal, mas se fosse um pecado que exigisse um demônio, quem disse que demônio só entra em gente pecador? Demônio entra em gente amaldiçoado. E tem gente que não é, todos são pecadores, né? Mas tem gente que é pecador, mas não é amaldiçoado. Rubens era pecador e não era amaldiçoado. Os outros caras, foi amaldiçoado, é onde entrou a coisa, né? Pelo jeito eles tinham uma linhagem judaica. Rubens e Bila ficaram até o final juntos, pastor. Tá vendo? Então, às vezes, a Bíblia, por isso que a Bíblia é perigosa. Você pega uma parte da Bíblia e aplica. Tá vendo? Paulo amaldiçoou, mas também ficou amaldiçoado. Mas Rubens fez a mesma coisa, velho. Rubens apenas não foi uma lapada, não. Ele ficou com a mulher, ele ficou lá e casou. A irmã, sim, Abraão era casado com a irmã. Olha, então aí é onde entra a teologia e o entendimento da Bíblia. E essas lives ficam tão profundas com a participação de vocês. Eu tiro meu chapéu para vocês, tá? Então, olha bem, Paulo entregou, então segundo, entregou o corpo, mas aí ele entregou o seu próprio corpo. Agora ter cuidado, tá, gente? Para não cair no mesmo defeito, tá? Ter cuidado para não cair no mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 1, 13. 1 a 13. Vamos lá? Não, é 1 Coríntios 5, 5. Vamos lá. Olha bem. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Palavras de Paulo. Entendeu? Agora o texto. Aqui o texto. O texto que diz que Paulo tinha um espinho na carne. Vamos ler aqui, bora? Paulo. O texto que diz que Paulo tinha um espinho na carne. Vocês podem colocar aí para me ajudar? Aqui, texto bíblico. Deixa eu ver aqui. Pronto. O texto é em 2 Coríntios 12, 7. Abra aí, do 2 Coríntios 12, 7. Então, aqui, 2 Coríntios 12, 7. E ele entrega o corpo do jovem a Satanás em 1 Coríntios 5, 5. Não é muita coincidência? 2 Coríntios 12, 7. Vamos lá.
Segundo Coríntios 12, 7. Segundo Coríntios 12, 7. Pronto. Ó. Olha aqui, ó. E para que eu não me exaltasse, essa é a opinião dele. É a opinião dele, gente. Ele conheceu até o terceiro céu, mas teve muita gente que conheceu até o terceiro céu e também não foi endemoniado. Enoque conheceu. Paulo, Elias, homens que tiveram muita revelação. Mas era a opinião de Paulo. Ele disse, olha, para que eu não me exaltasse sobre a profundidade das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, bater, a fim de que eu não me exalte. Acerca de quase 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse Deus, e me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Bem, essa era a visão de Paulo. Se você acha que um demônio pode fazer você evoluir, então peça um demônio a Deus. Pá! Ave Maria, se beijo menino! Porque o cara diz, pastor, isso aqui para ele não se gloriar. Isso aí é para que ele seja humilde. Pois peça um demônio para você ser humilde. Então, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, a opinião dele, foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, um demônio. Olha o que ele falou lá atrás, para esbofetear a fim de não me exaltar. Batia nele de dia e de noite. Está entendendo? Essa pessoa diz, não, isso aí é para ele não se exaltar, então peça um demônio a Deus para você não se exaltar também. Tá entendendo? Mas você vai pedir? Não vai, porque você sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Agora, em 2 Coríntios, ele retrata esse demônio aí. Mas em 1 Coríntios, ele lasca os caras. Ele chama Satanás e entrega. Está entendendo? E não diz que quem amaldiçoa come junto? Será que é isso, gente? Que Deus nos livre do mal, se a gente soltou alguma maldição em alguém, mesmo sendo ruim, porque tem gente que merece, né? Tem gente que merece. Nesses dias, esses caras estão catucando tanto a igreja que dá vontade de sentar na língua. Mas não sente não, tá? Segura, mas dá vontade. E é para mostrar também que cada caso é um caso. Se o cara diz, pastor, isso é para provocar humildade. Aí eu chego para o cara e digo, pois peça um demônio a Deus para você ser humilde. Um demônio que bate em você dia e noite assim na tua cara. Aí o cara, que isso, pastor? Você não está dizendo? Está entendendo? Agora tem esses casos aí, desses caras que quer, né? Aí a vez dá uma vontadinha de... A língua faz... A língua, meu amigo... Porque às vezes os cabras também, né, se exaltam demais contra a igreja, né? Mas não devemos não, que Deus nos poupe, né? Mas o caso aí desse cara aí, do apóstolo, né? Ele entregou o corpo dos caras para Satanás. E ele teve problema exatamente no corpo, não foi na alma, não foi no espírito, foi no corpo. Então, possivelmente as revelações dele... lembre-se, Paulo é um ser humano, Pedro é um ser humano, Jesus é que é Deus, né? Isso não tira nenhum brilho de Paulo. Para mim, Paulo continua sendo meu mestre, Paulo continua tendo todo meu respeito e minha submissão, e Pedro também. Mas agora, pastor, é diferente, o mundo não está mais no início, mas no meio ou no fim. Eu não sei, eu sei que esse caso aí aconteceu. E o caso que Bruno falou aí é muito sério. O Rubens fez a mesma coisa, e Rubens era um patriarca, e ninguém amaldiçoou. Quando eu falei que o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul, era perseguido pelo sacerdote, as pessoas se espantaram. Porque Davi fez pior do que Saul. E o sacerdote não amaldiçoou Davi. Tudo vai do sacerdote. Quando muda o sacerdote, muda a lei. Então, se você está numa igreja que usa batom, aí você usa um batom, aí o pastor olha para você e diz, tá bonita, né, irmã? Tá lindo esses brincos. É de ouro? Ela, não, é de couro. É banhado de ouro. Ouro 14 quilates.
lata de cachorro. Aí se você usar um brinco e um batom na igreja que o pastor acha que é pecado, ele vai dizer misericórdia. O Satanás... Então o sacerdote vale muito. Quem é que está me entendendo, gente? Não apareceu nenhum sacerdote para amaldiçoar Rubens. Apareceu? Onde é que está na Bíblia? Né? Onde é que apareceu? Não apareceu. E Rubens viveu bem, e bem mesmo. E o próprio pai dele nem ligou. Eu tenho muitas, eu empresto uma. Né? Para mim, eles são imutáveis, pois continuam sendo heróis da fé. Sim, são heróis da fé. É como eu lhe falei, seu papai, sua mamãe, eles continuam sendo papai e mamãe. Tem defeitos? Tem. Entendeu? Tem defeitos. Mas aí continua sendo papai e mamãe. Agora, no momento que você desonrou seu pai e sua mãe por algum defeito que ele tem, vem em cima de você mesmo. Quem é que está entendendo aqui? Quem pode, joga. E quem ganha. Quem não pode, perde e apanha. Oxi, tá rimando, mulher? Ela botou a rima aqui. Quem pode, joga. Quem ganha. Quem não pode, perde e apanha. Eita! O problema não foi o pecado do incesto, mas sim, maldição de Paulo. Sim, exato. Então, o problema ali foi a maldição de Paulo, né? A mesma coisa, não apareceu nenhum Paulo para amaldiçoar Rubens. Porque o pau que bate em um tem que bater em outro, mas no caso aí é a questão do sacerdote. O sacerdote lá da época de Rubens, nem o próprio Jacó ligou, deixou quieto. Entendeu? Muito vai daquilo que você acha. Muito vai daquilo que você acha. Tem gente que se auto-amaldiçoa, porque soltou um peido. Aí se auto-amaldiçoa. E pega. Né? Agora existe a lei. Agora você vê aí a contradição grande na Bíblia. Mas grande mesmo. Porque podia dizer, não, Rubens, coitado, ficou dependendo de cesta básica, ficou na fila para receber ajuda, coitado. Não, ele foi grande homem de Deus. Né? A questão são as maldições, tá? É verdade, viu, Bruno? A questão são as maldições. Por exemplo, é aquele negócio que eu lhe falei, se o pastor acha que é pecado e você bota um batom nos beiços, né? Tem uma irmã, inclusive ela está me assistindo agora, que ela tem uns beijos parecidos com aquela de Juliana Jolie, né? Ela é muito bonita. Então ela tem uns beijão assim, ó. Aí quando ela bota um batom vermelho, meu amigo, aí chama atenção. Aí o pastor já proibiu dela usar batom vermelho. Pode usar de qualquer cor, menos vermelho. Aí o pastor chegou e disse, irmã, por favor, pare o batom, pare! Porque ela bota o batom e fica um beição bonito, lindo e sensual. Mas o pastor dela não gosta. Eu disse, não usa, não, ele vai jogar uma praga em tu. Tá entendendo? Então muda de igreja. Porque os beiços dela é extremamente... A de Juliana Jolie, né? Perde pro dela. É muito bonito. Mas ele não quer batom vermelho. Pode usar de outra cor, mas vermelho não. Tá? Então é dele. Mas se ele chegar em outra igreja, o pastor vai dizer, que batom bonito, que beição, né, irmão? Valeu! Não liga. Tá entendendo? Não liga. Sobre esses valores aí, vai muito da pessoa. Tá entendendo? Vai muito da pessoa. Vai muito de como a pessoa encara. Antigamente tinha muito isso. Irmãs ficavam jogando praga no namorado, que o namorado pegou no peito dela, essa coisa. E outras que dava a beijo. Dava muito beijo e não jogava praga. Ele pegou no meu peito, ele amaldiçoado, miserável, condenado, vai morrer, vai arder no fogo do inferno, vai sofrer um acidente. Eu já vi irmão falando isso. E a outra, lipei, não... Então, muito do sacerdote, vai muito do pai, da mãe, do pastor, vai muito disso aí. Né? No caso de Paulo, Paulo foi rígido, Paulo aplicou a vara, mas também levou. Né? Eu acredito que esse espinho na carne, ele se livrou no final com esse voto aí. Deus iria mostrar para ele uma saída. O cara de crente não faz voto, porque Cristo já morreu. Sim, mas porque Paulo, escritor de 65% do Novo Testamento, fez pacto de raspar tudo.
É. É. Então, assim, tem que cuidar, você tem que respeitar o lugar, né? Por exemplo, se você vai para uma tribo indígena, você pode ficar pelado lá, ninguém vai ligar nada para você, não. Mas tenta ficar pelado aqui no centro da cidade, para você, a polícia... assim, tudo depende de tudo. Quem é que tá me entendendo, gente? Hã? Isso depende muito da cabeça do sacerdote. Entendeu? Esse negócio de prender celular, do bandido no prédio, mas não sei o que lá, é muito do sacerdote. Às vezes o cara fala uma coisa bem grave e ninguém fala nada. E aí a pessoa fala uma besteira e o outro senta ali o maio. Cristo foi quem falou: quando muda o sacerdote, muda a lei. Cristo não falou? Agora, quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Mas o humano, existem muitos. É o mistério misterado, né, pastor? Pastor, a gente aprende rindo. Que maravilha, cozinha, conversa e café. E participa, que a participação de vocês é ótima. O senhor se incomoda, pastor, com batom vermelho? Não, eu gosto. Tá bonita? Né? Mas é porque ele deve trazer alguma memória para ele, algum treco-treco. Cada pessoa, gente, é cada pessoa. Se ele acha que batom vermelho é escândalo, então é ele, a mente dele. Você está me entendendo? A gente tem que compreender o ser humano. Então, assim, na mente dele, batom vermelho é uma coisa assim, muito de... né? Temos que ter sabedoria para não provocar problemas. A lei da liderança e do grupo. Brunão. O batom desperta o instinto predador dele. Ele tem instinto predador, né? Como também já encontrei irmão que tem instinto predador de máscara. Aí quando houve esse problema aí, todo mundo de máscara, porque eu lembrava a tiazinha, a tiazinha, a feiticeira, né? Cada louco tem sua mania. Silvia Regina Salles. Então, assim, ela ligou para mim, pastor, o que eu faço? Eu digo, não vá, se você for, bota amarelo, bota azul, ou não bote nada. Ele não gosta de você com batom. Ele está lá no culto, né? Jesus Cristo é bom demais. Aí chega você com esse beição todo vermelho, ele... Jesus é bom. Como eu esqueci até o hino, como é o hino? Ah, meu Deus. Ele está... E você lá... Ah, meu Deus, se beijo menino, se beijo em Maria, crê em Deus Pai. Mas é dele, velho. Tem que respeitar, né? A questão dele. Cada sacerdote tem sua lei, Cristo falou, né? Depois que eu descobri que eu sou sacerdote, agora entendo muitas coisas que fizeram contra mim, eu lancei, pegou. Então, entendeu aí? Tem alguma coisa sobre Paulo? Quem é que vai falar alguma coisa sobre Paulo? Né? O que é que você entendeu? Me diga aí o que é que você entendeu. Senhor não. Eu vou responder mais 2 sonhos, tá? Hoje tem um culto, né? Eu quero responder mais 2 sonhos, tá? Aí eu quero a sua participação. O que é que você entendeu com essa palestra? Para ficar registrado aqui, tá bom? Senhor não, meu gato, ele é tão sabido. Sim ou não. Lara. Sim ou não. Olha, que maravilha, velho. Você aprendeu que o espinho na carne de Paulo pode ter vindo dele mesmo. E que nós não precisamos de demônio para ficar humilde. Nós precisamos do Espírito Santo. Foi a opinião de Paulo. Deus mandou um demônio para eu ficar humilde. Né? Não. Lançou a palavra e pegou nele mesmo. Olha aí. Nara. Vá. Diga o que você entende aí. O pessoal gostou do batom. Cozinha, conversa e café. Gostou? Foi do batom? Tom!
tome batom, compre batom, compre batom. É aquela propaganda, né? Efeitos sonoros, que um dos chocolates que eu mais gosto no mundo é batom. Aí tem uma gurizinha que dizia, compre batom, na época de Silva Regina. Silva Regina ficou enfeitiçada. Compre batom. Pastor, sonhei, peraí, calma, eu queria falar sobre Paulo, para a gente encerrar o assunto de Paulo. O que é que você aprendeu hoje? O que é que você aprendeu hoje sobre a vida de Paulo? Deixa eu ver aqui se tem alguém. Deixa eu ver mais. Pastor, por favor, lê a mensagem no Pix, urgente. Vou dar uma olhada, tá? Eu vou olhar agora mesmo, quando eu sair daqui, eu vou olhar. Tá no seu nome, né? Tá bom. Então, gente, fica essa explicação, espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, volte o vídeo, tá? Volte o vídeo aí, para você compreender melhor. Deixa eu ver mais. Então, pronto. Essa explicação sobre a vida de Paulo e esse espinho na carne é primária, tá? Aqui é primária. Primara? É primara. Primarará. Primara. Vamos para mais 3 sonhos. Então, maravilha. Nos outros vídeos eu falei muito sobre o corpo assombrado, né? Agora eu falei por que ficou assombrado. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Pronto. Muito obrigado, tá, por vocês participarem. Participação maravilhosa, citando textos da Bíblia, participando. Glória a Deus por essa equipe que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Eu vos abençoo com toda a minha fé. Deixa eu ver mais. Pronto, então está explicada a questão de Paulo. Volta o vídeo e assista novamente, tá?